A todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Jesus que está presente nesse lugar, Jesus que está ao seu lado, entre nós, Jesus que está sentado no trono ao lado direito de Deus, Jesus que desceu do céu, Jesus que viveu entre nós, Jesus que foi para a cruz para nos redimir, para nos salvar, e foi para a tumba, e da tumba foi aos céus. O nosso respirar é Jesus. O nosso respirar é o louvor ao Senhor Jesus. O nosso respirar é o Deus soberano, que é o título desta mensagem. Deus soberano. Abra sua Bíblia lá no Salmo 127. A tradução que vai aparecer aqui, se é que vai aparecer, vai, mas é uma tradução aqui da James, King James. Então, se você quiser acompanhar, você acompanha comigo a leitura ali. Eu vou ler de lá, viu? Tá mais. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Os obstinados que retardam seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer, idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor, o fruto do ventre é um presente de Deus. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na sua juventude. Amém. Feliz o homem cuja aljava deles está repleto. Não? Será respeitado até o mesmo por seus inimigos quando pleitear com eles junto às portas da cidade. Ok. Vocês já devem ter ouvido esse salmo, ou lido esse salmo. Quem já teve contato com esse salmo? Levanta a mão. Quem sabe decor esse salmo? Decor? Ninguém? Tá bom. Senão ia chamar para recitar aqui na frente, né? Ok. Esse é um dos 15 salmos chamados de Salmo de Romagem. Salmo de Romagem. É do 120 até o 134 são os salmos chamados de Romagem. E o que são esses salmos? Eram lidos, cantados, recitados durante a peregrinação dos judeus em uma das 3 festas que eles eram obrigados a participarem. O judeu, desde a época de Moisés, tinham 3 festas, se possível teria que ir em todas. Mas como a festa durava uma semana, então eles eram obrigados a pelo menos uma vez por ano frequentar uma dessas festas. E enquanto eles subiam para Jerusalém, eles iam cantando, iam recitando, iam orando estes salmos de romagem. E esse é um deles. Ele vem desde o 120 e vai até o 134. Esse salmo em especial, ele tem também esse e o 128, 127, 128, que fala da família. E eu já falei uma vez lá no outro salão sobre a família nesses 2 salmos. Mas hoje eu vou falar sobre o nosso Deus soberano. Quem tem certeza que Deus é soberano?
E Ele é soberano e tem sido soberano na sua vida? Amém. Né? Pensa um pouquinho para responder essa segunda pergunta, né? Dá uma pensadinha. Agora. Não teve amém. Agora. Então tá bom. Então o Salmo diz assim: a não ser que o Eterno edifique. Na outra tradução diz assim: se Deus não edificar a sua casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Deus não edificar a sua casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então, o nosso Deus soberano, aqui pelo Salmo, em primeiro lugar, é edificador. Ele edifica a nossa casa. Quem escreveu esse Salmo foi Salomão. E Salomão, na época, devia estar construindo o templo em Jerusalém. E além do templo, nessa mesma época, ele estava edificando também uma casa para si mesmo. E Salomão escreveu esse salmo: olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. A que casa se refere o salmo? A uma casa, ao templo, mas hoje o templo somos nós. Então se refere à edificação também das nossas vidas. Se refere à edificação das nossas almas, à edificação do nosso corpo. Se refere à edificação da igreja, que somos nós. A edificação aonde funciona o reino, aonde Jesus é o cabeça, e aonde Ele nos dá ministérios, dons, esse Cristo, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, presbíteros, diáconos e os crentes rasos. Que, aliás, é uma bênção, né? Porque aquele que quiser ser o maior, tem que ser o menor. É mais fácil ser menor sendo crente raso do que sendo apóstolo. Ou Lúcifer, dirigente do louvor. Lúcifer era dirigente do louvor, chefiava essa área. E, no entanto, caiu, não é? Se o Senhor não edificar, em vão trabalha os que a edificam. E a semana passada nós ouvimos mãos à obra. Mãos à obra. E por isso eu escolhi essa palavra hoje. Porque nós podemos sair, evangelizar, levar a palavra, mas temos que ir com o Senhor soberano. Porque Ele é que edifica, Ele é que salva, Ele é que quebranta os corações, Ele é que derruba ou tira as escamas dos olhos das pessoas. Às vezes você prega, de repente cai as escamas e ele vê a verdade do Evangelho. Não é verdade? Ora, quem fez isso? Deus. Deus. Eu me converti com um versículo que eu sabia de cor. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu sabia de cor, de frente para trás, de trás para frente, mas teve uma noite que eu li, e foi como se o Senhor estivesse falando para mim. Louvado seja Deus, que tem tido misericórdia, tem nos salvado. Então, primeira
a primeira característica aí do nosso Deus, nesse texto. Ele é edificador, construtor. E Ele está construindo a sua vida. Ele está construindo a vida da igreja. Ele está construindo a vida da sua família. Que adianta você ter uma casa linda com 5 apartamentos, 5 suítes, 7 banheiros, uma piscina, se a tua casa não é um lar de verdade? Portanto, Deus edifica as famílias, transformando as famílias em uma pequena igreja, chefiada por Ele mesmo. Segundo lugar, ainda versículo 1, ele escreve o seguinte: se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Nessa época aqui, parece que ele está projetando para a reconstrução do templo, bem mais para frente, quando o povo voltou da Babilônia, depois de 70 anos ali como escravos, voltou da Babilônia, e foi levantado Neemias para reconstruir os muros da cidade. Para reconstruir a cidade, né? Mas principalmente os muros. Agora, Israel tinha inimigos por todos os lados, assim como hoje. Todos os lados. E os inimigos não queriam que eles reconstruíssem o muro, muito menos reconstruíssem o templo. Então, eles tinham que, Neemias fez com que as pessoas que iam ficar de sentinelas trabalhassem com a pá numa mão e a espada na outra, vigiando os muros para serem reconstruídos. Era terrível. Até hoje Israel vive no meio de inimigos, cercado por inimigos de todos os lados, né? Inclusive dentro. E nessa época, então, da reconstrução dos muros, da edificação dos muros, eles colocavam sentinelas, em volta, a volta toda. Mas Salomão escreve aqui profetizando: inútil serão as sentinelas, se o Senhor não guardar a sua casa. Você pode pôr serpentina, cachorro, serpentina, não, como é que chama? Concertina, né? É que o carnaval foi agora. Você pode pôr cachorro. Aqui mesmo na chácara, quando eu morei aqui, eu tinha 2 cachorros. E grandes. Marcelo está aí? O Marcelo foi convertido por um dos meus cachorros. Porque ele saiu por aí, ele deixava as filhas aqui, saiu, desceu e deu de cara com o meu cachorro, mostrando os dentes para ele. Ele ia mexer, o cachorro mostrava os dentes. Aí ele falou: fiz a minha primeira oração. Senhor, me livra dessa que eu nunca mais saio lá de cima. E está aí conosco, né? Mas esse meu cachorro, ele era meio sem vergonha. Ele corria atrás dos sapos. Mas daí, à noite, quando ele estava deitado dormindo, ou depois do almoço, assim, o sapo passava no nariz dele, ele só abria o olho e fechava. Você pode pôr cachorro, você pode pôr concertina, você pode pôr cerca elétrica, mas se o Senhor não guardar a casa, em vão, inútil será tudo isso. Então, nosso Deus, Ele é edificador, e Ele é guarda. Guarda as nossas vidas. Guarda para o dia, aquele dia da salvação,
da glorificação da igreja, do arrebatamento da igreja. A Bíblia fala, aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Por quê? Ele está aguardando, ele te leva no colo. Assim como diz Colossenses, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É o nosso Deus soberano. Terceiro lugar, os obstinados que retardam seu sono até alta noite e acordam antes de amanhecer e idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Não adianta deitar tarde, não adianta levantar cedo, porque aos seus ele dá enquanto dorme. Interessante. Quem gosta aqui de levantar tarde? Pode levantar a mão, não vou fazer nada. Não. Eu sei que tem mais gente. Levantar tarde. Quem gosta? Quem gosta de deitar cedo? Ué, então vocês não gostam de dormir? Né? Quem gosta de levantar cedo? Quem gosta de deitar tarde? Não tem importância, não é pecado. Mas geralmente quem deita à tarde não acorda muito cedo. E geralmente quem deita cedo acorda mais cedo. Eu, por exemplo, eu acordo 15 para 6, por aí é o meu horário de acordar. A Lília já gosta de dormir até mais tarde. E eu não deito muito cedo, é 11 horas, né? Ontem eu me atrapalhei e falei, vamos dormir, Lília, está na hora. Ela falou, na hora? 9h15. Mas aqui, esse cara aqui, ele deita tarde e acorda cedo. Por quê? Porque é viciado no trabalho. O trabalho para ele é tudo. Idolatram, tem certas traduções, o trabalho. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não estou com isso falando e abençoando os vagabundos. É aquele preguiçoso. Não, Paulo escreve, quem não trabalha, que não coma. Vai trabalhar e faça o melhor. Não tem nada demais. O que não pode é você viver para o trabalho. Você viver o trabalho. Viva Cristo. Viva o Senhor soberano. E aí você pode dormir tranquilo, porque Ele vai te dar sono. E enquanto você dorme, Ele vai acrescentar. Naquela época, o Israel eles viviam da agricultura. A maior parte vivia da agricultura. Dependiam das colheitas, enfim. Ou seja, dependiam das chuvas, do tempo, as intempéries. E o Senhor os abençoava. O Senhor os abençoava. Enquanto eles estavam dormindo, chovia, germinava a semente. O Senhor estava abençoando. Amém? Então aqui fala Deus antes de tudo. Deus antes da construção, seja da sua casa, seja da igreja, seja da tua vida. Deus antes de tudo, de você ficar preocupado em guardar as suas coisas, tomar conta das suas coisas, exageradamente.
Deus nos guarda, faça a sua parte, Ele faz a dele. Ele é guarda. Está falando também do trabalho, não idolatre o trabalho. Não idolatre o trabalho, pode idolatrar Deus, porque Ele é santo, Ele é grande, Ele é tudo em nós. Amém? Depois, vai falar por último, quarto ponto, dos filhos. Dos filhos. E fala a partir do versículo 3. Quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor, o fruto do ventre é um presente de Deus. Quem tem filho aqui? Fala para mim quantos filhos você tem. 1, 2, 3. Eu escutei um 4 ali. É lindo. Quem tem netos? Quem tem filhos adotados? Filhos? Pois eu vou falar uma coisa para você. Aqui diz que os seus filhos são duas coisas. Herança de Deus. Portanto, os filhos pertencem a Deus. E galardão para nós. Galardão significa prêmio. Segundo lugar, Deus nos presenteia com esse prêmio. Filhos. Filhos. Isso é uma coisa que eu aprendi quando eu perdi a minha filha, é que ela não era minha. Era de Deus. E Ele tinha o direito de levá-la a hora que Ele quisesse. Eu louvo ao Senhor, porque eu aprendi isso. Os filhos, diga os pais aí para o vizinho, os filhos não são nossos, são de Deus. São herança de Deus. Herança de Deus. Os nossos filhos são como flechas que nós carregamos aqui no alforje. Fica aqui nas nossas costas, como armas para atingir outros, para atingir o alvo. Nós criamos os filhos para serem flechas. Eles não vão ficar sempre conosco. Não adianta você fazer, o teu filho casa, você faz um puxadinho aqui, põe ele ali, faz outro puxadinho ali, puxadinho. Os filhos foram dados para serem enviados, para que o mundo, as pessoas possam ouvir do Evangelho aquilo que nós cremos que temos que pregar ao próximo. Os filhos também, na época aqui, que foi escrito isso, eles protegiam os pais, porque naquela época não tinha seguro, não tinha casa de velhinho, né? Não tinha, bom, enfim. Então, os filhos é que cuidavam dos pais na velhice. Você já pensou ficar velho naquela época? Hoje você vai no dentista, acerta os dentes, né? Naquela época não tinha isso, não. Salomão tinha riqueza. Mas fica claro num texto que ele escreve que ele não tinha mais dente. O que adianta você ter riqueza e comer mingauzinho? Não tinha médicos assim, como nós temos hoje. Enfim, mas eles tinham uma coisa que hoje nós não temos. Eles eram julgados quando preciso,
quando precisa, ia para o juiz, lá resolver uma causa. E isso acontecia nas portas da cidade. E quem tinha mais filho levava vantagem. Porque chegava lá, o pai para ser julgado, com 8 filhos. E a gente, quando vai defender o pai, né, se você não tem altura, assim que nem o Ed, até ele põe um saltinho e tal. Eu me lembro uma vez, meu pai, que trabalhava na Câmara Municipal, e um dos vereadores, na época, que falou que ia dar um murro nele, qualquer coisa assim. Eu não lembro, eu lembro até do nome do vereador, mas não estou lembrando. Mas era mais ou menos isso. E eu encontrei com ele, acho que meu pai estava junto, no elevador da prefeitura. Quem já andou no elevador da prefeitura aqui? Ele demora para andar 1 ou 2 andares, ele demora, né? O doutor Nuno de Assis dizia até que era próprio, me desculpa, que próprio por funcionário público. E eu entrei no elevador com meu pai, de repente, no andar de baixo, entrou esse vereador. Eu murchei a barriga, cresci assim que nem o Diego, né? Eu não sei se ele assustou, mas acho que meu pai ficou assustado. Falou, ué, quem é esse, né? E os filhos, então, protegiam os pais nesses julgamentos. E é natural. É natural. Até hoje, nesses países, eles têm bastante filhos. Os muçulmanos, por exemplo, eles têm um plano de preencher o mundo com os filhos deles. E parece que na França já está empatado o número de muçulmanos e cristãos, né? Então, os filhos é uma benção, são bênção. Benção, benção, benção. Mas nós temos que lembrar que eles são herança do Senhor. Portanto, o Senhor é soberano. Ele edifica. Se ele não participa, não há edificação. Ele guarda. E se ele não guardar, em vão, inútil vos será ou colocar sentinelas. Ele é o Senhor do trabalho. Não é pecado trabalhar, não. O cristão tem que trabalhar e fazer o melhor. Tudo que fizerdes, seja em palavra ou em ação, fazer como para o Senhor. Tem que ser o melhor. Então, Ele é o Senhor do trabalho. E Ele nos dá filhos. Como prêmios, galardão, mas continuam sendo dele, os nossos filhos. Herança do Senhor, presente de Deus, para todos nós, pais. Ok, conclusão. Se Ele é soberano, se Ele é o nosso tudo, se Ele é o Deus que edifica a igreja, a nossa família, a nossa vida, se Ele é o Deus que nos guarda, o nosso refúgio de geração em geração, se Ele é o Senhor do trabalho, se Ele é dono dos nossos filhos, o que nós devemos buscar no dia a dia? O reino de Deus e a sua justiça.
O reino de Deus, ou seja, o governo de Deus. E a justiça, o amor de Deus. Deus é justo porque Ele é amor. A justiça de Deus é completamente diferente da nossa justiça. Nós queremos que o assassino morra ou vá preso. Deus, por amor, quer salvar o assassino. Ele quer que todos os homens se salvem. Portanto, fica a lição para nós, buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas que nós vivemos buscando, Ele acrescenta. Ele acrescenta. E eu creio nisso. Vamos ficar em pé? tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.